E aí, Jack, tudo certo? Hoje a gente vai começar uma série de 4 aulas em que a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial. Nas duas primeiras aulas a gente vai ver as causas dessa Primeira Guerra Mundial, relacionadas principalmente ao desenvolvimento do imperialismo e dos nacionalismos. Na terceira aula a gente vai falar como estavam preparados os países para o conflito. E na última aula a gente vai falar especificamente sobre o conflito e sobre como foi o seu final no ano de 1918. Então, quando a gente fala em imperialismo ou neocolonialismo, a gente tem que ter a ideia de que esse termo já era utilizado pelos próprios contemporâneos. Ou seja, entre as décadas de 1880 e 1890, já era possível perceber em jornais, em intelectuais, nas próprias falas de diplomatas ou de governantes, esse termo imperialismo. Ao longo do século XX, duas principais explicações tentaram entender o que foi esse imperialismo. Uma relacionada ao viés econômico, de orientação marxista, leninista, que entendia esse imperialismo como uma nova fase do desenvolvimento capitalista, como um desenvolvimento monopolista, e que estaria no cerne do desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. A outra visão, não vinculada a um viés econômico, entendia o imperialismo como uma continuação do capitalismo, ou seja, como um fenômeno que não era novo e que não teve implicações para a Primeira Guerra Mundial. Mas o que estava acontecendo nessa segunda metade do século XIX que fez com que algumas interpretações relacionassem a corrida imperialista à Primeira Guerra Mundial? Basicamente, na segunda metade do século XIX, a economia se torna mais globalizada, a economia se torna mais internacionalizada, atingindo os mais diferentes e distantes cantos do planeta. Ocorre a formação de uma rede cada vez maior de transações econômicas, caracterizada também pela grande movimentação de bens, capital e pessoas. E esse neocolonialismo ou imperialismo foi, portanto, a face de uma economia cada vez mais internacionalizada e que vai se caracterizar pela rivalidade cada vez maior entre as nações industriais pela conquista de novos mercados. E é nesse sentido que, de modo geral, buscou-se esses novos mercados nos continentes africano e asiático. Passando então para a gente entender como surgiu esse imperialismo europeu, a gente tem que falar necessariamente da expansão da economia capitalista nessa segunda metade do século XIX, também conhecido como Segunda Revolução Industrial. Ela foi caracterizada pelo quê? Basicamente, o aperfeiçoamento das tecnologias relacionadas ao vapor e o ferro. Teremos aí então o desenvolvimento do aço e das turbinas. Juntamente com isso, teríamos um aperfeiçoamento dos meios de transporte, e aqui, sobretudo, as ferrovias e os navios a vapor têm o seu uso difundido na segunda metade do século XIX, e especialmente na década de 1890, a partir da década de 1890. Novas indústrias surgem, com o desenvolvimento então das indústrias química, da eletricidade, do motor a combustão. Essas tecnologias passam a ganhar cada vez mais espaço junto com o telefone, o telégrafo e também o cinema. Por fim, teríamos aí um aumento bastante forte da mecanização e da divisão do trabalho nas fábricas. O que essa segunda revolução industrial ela vai acabar fazendo então é aumentando o fosso que separava as nações industrializadas das nações não industrializadas. O aumento da mecanização vai provocar principalmente o aumento da produção industrial e agrícola. Contudo, apesar da maior mecanização, essas atividades continuavam sendo bastante intensivas no uso da força humana. O aumento da produção mundial agrícola e industrial ela ocorre nesse período justamente porque as economias estavam mais interligadas. O advento dos novos meios de transporte e a difusão desses novos meios de transporte, como as ferrovias e os navios a vapor, fez com que as distâncias se encurtassem e o tempo de viagem diminuísse
substancialmente. E junto a tudo isso ocorre um aumento no comércio internacional. Entre 1860 e 1870 ocorre uma crise econômica na Europa, fruto justamente desse aumento da produção. Essa crise ela vai ser caracterizada pela diminuição dos lucros e pela deflação, que é uma queda geral nos preços. Aí você pode estar pensando, bom, mas será que a queda dos preços é ruim? Claro que para os trabalhadores não, mas para os donos de fábricas, de empresas, sim. E por que isso ocorreu? Então a questão entre 1860 e 1870 não foi relacionada à produção, mas sim à capacidade de os mercados absorverem essa produção. A oferta de produtos estava cada vez maior devido ao ritmo industrial que muitas economias assumiam, e a agricultura, os produtores agrícolas foram a vítima principal dessa assimetria entre o que era produzido e o que era consumido. E a agricultura vai sofrer principalmente por conta dessa economia internacional cada vez mais interligada, que com a diminuição dos custos de transporte aumentou a oferta de produtos agrícolas, gerando então uma diminuição dos seus preços. Essa situação vai perdurar então a partir da década de 1870 até as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Outra dificuldade nesse momento era com relação aos custos de produção, que eram muito mais estáveis que os preços. Enquanto os preços dos produtos caíam, os custos de produção se mantinham estáveis, fruto justamente da estabilidade dos salários e, consequentemente, as indústrias, por exemplo, que possuíam máquinas obsoletas, não conseguiam lucro suficiente para trocá-las por mais modernas, que representariam um avanço na produção. E as indústrias que tinham se modernizado não produziam lucro suficiente para pagar essa modernização. A primeira resposta a essa crise da economia capitalista em 1870 partiu da Alemanha e da Itália, com a adoção de tarifas protecionistas por volta de 1870. Ao longo das décadas de 70, 80, 90, essas tarifas protecionistas vão ser adotadas por praticamente todos os países europeus. Junto com essas tarifas protecionistas ocorre a formação de trusts, a união de várias empresas destinadas a controlar determinada parcela do mercado e entendidas aí nesse momento como uma racionalização da produção. Sendo assim, essas tarifas protecionistas e a formação desses trusts foram as primeiras manifestações de governos e de empresários para buscar driblar a crise econômica que se forma a partir ali então de 1860 e 1870. Buscava-se, sobretudo, aumentar as margens de lucro e diminuir a concorrência. Basicamente, após a crise de 1870 e com a adoção de tarifas protecionistas por vários países europeus, o único país que continuava defendendo o livre comércio era justamente a Inglaterra, porque ela era de longe a maior exportadora de capital no mundo sob a forma de empréstimos diretos ou investimentos em diversos países, mas também era a maior importadora de produtos primários do mundo. Então, todas as economias menos desenvolvidas e dependentes de produtos primários, como por exemplo a economia brasileira, gravitavam em torno da Inglaterra nesse final do século XIX. Gradualmente, o que a gente consegue perceber então é que a industrialização e a crise econômica de 1870 transformam as economias nacionais em economias rivais, em que os ganhos econômicos de uma nação pareciam significar as perdas econômicas de outra nação. Sendo assim, não há como negar que a pressão do capital à procura de investimentos mais lucrativos, bem como a da produção em busca de novos mercados, contribuíram para a expansão das políticas imperialistas nessa segunda metade do século XIX e início do século XX. E nesse desenvolvimento da economia imperialista, a concorrência econômica passou a estar cada vez mais interligada com as ações políticas ou até mesmo militares dos estados. Ao mesmo tempo em que se buscavam novos mercados consumidores, buscavam-se também novos mercados fornecedores das matérias-primas necessárias ao desenvolvimento cada vez mais incessante das novas tecnologias. A borracha, por exemplo, relacionada ao desenvolvimento dos motores a combustão, era um produto tropical. O estanho estava na Ásia,
O cobre, essencial à indústria elétrica e de motores, tinha a sua principal reserva concentrada no Chile. Os países europeus, então, se voltando principalmente para os continentes africano e asiático, buscaram, então, partilhar entre si esses continentes, esses países, né, ou como áreas diretas de influência, ou basicamente como colônias de fato. Então, aqui nós temos uma representação do resultado da Conferência de Berlim em 1885, com a divisão do continente africano entre as potências europeias. E esse chamado imperialismo, ele teve um outro fruto também. Ele era sobretudo um movimento econômico, mas também político, cultural, fruto diretamente do que estava surgindo aí, a chamada missão civilizadora do homem branco. O que se tinha nesse momento era a crença cada vez mais forte de que o acelerado desenvolvimento industrial e o surgimento de novas tecnologias, basicamente em todas as áreas do conhecimento humano, estavam relacionados com uma divisão do mundo entre uma parte menor portadora do progresso, do desenvolvimento, da civilização, e uma parte muito maior marcada pelo atraso. Vai colaborar para essa visão de uma missão civilizadora do homem branco o sucesso que as teorias raciais, como o darwinismo social, estavam vivendo nesse momento, que ao construírem uma hierarquização entre as raças, em que os brancos estariam no patamar superior de todas as demais raças, acabaram por separar a humanidade entre talentosos, desenvolvidos, portadores do progresso e os demais, as massas indolentes, condenadas à inferioridade por suas deficiências genéticas. Essa divisão do mundo, então, entre progresso e atraso, entre nações industrializadas e nações não industrializadas, é característica desse momento imperialista e dessa visão imperialista de mundo. Então, aqui no próximo quadro, nós temos aqui as potências industriais desse momento no mundo. Então perceba que são poucas potências, sobretudo as 4 primeiras aqui, Inglaterra, aqui como Grã-Bretanha, Estados Unidos, França e Alemanha. Tá? O que nos interessa aqui são os anos entre 1880 e 1913, tá? Que são aí os anos pré-Primeira Guerra Mundial. Então percebam que Grã-Bretanha e França têm desenvolvimentos industriais muito mais lineares, enquanto Estados Unidos e Alemanha estão se industrializando muito mais rapidamente do que os demais países. Então você tem os Estados Unidos aqui dando saltos, triplicando a sua potência industrial per capita entre os anos de 1880 e 1913, do mesmo modo a Alemanha, certo? Passando para o próximo quadro, nós temos aqui então a população urbana total das potências, e como porcentagem da sua população total. Então, novamente, entre os anos de 1890 e 1913, temos aqui a Alemanha com um aumento substancial na sua população total de uma maneira geral, mas também da sua população urbana. Então, veja aqui que mais que dobra a população urbana alemã, então, que é um dado que está relacionado diretamente com o nível de industrialização que a Alemanha está passando nesse momento. Em 1880, apenas 17 cidades na Europa possuíam mais de 100 mil habitantes. Uma década depois, esse número já tinha saltado para 103, dando uma ideia bem então interessante aí de como essa urbanização e essa industrialização se intensificaram no final do século XIX e início do século XX. E todo o desenvolvimento dessa economia industrial e dessa economia cada vez mais urbana teve uma outra face também nas disputas entre os países europeus, que foi justamente a corrida armamentista. Juntamente com isso, a expansão capitalista da era imperialista então se traduziu no crescimento da indústria armamentista. A rivalidade cada vez maior entre os países europeus, rivalidades econômicas que se traduziram em rivalidades políticas e militares, acaba motivando o crescimento da indústria armamentista.
Essa tecnologia de morte, já em processo acelerado de industrialização, também ela avança muito a partir da década de 1880. Não apenas na rapidez e no aumento do poder de fogo das novas armas que eram criadas, mas também na maior tonelagem, na blindagem e no poder de fogo dos navios que eram produzidos a partir desse período, por exemplo. Vale ressaltar que cada vez mais os bens que essa indústria armamentista produzia não eram condicionados pelas necessidades do mercado, mas pela interminável concorrência entre os países, que visavam garantir o fornecimento de armas cada vez mais eficientes, avançadas e mortíferas. É nesse período que os gastos militares, então, dos países europeus se elevam. A corrida armamentista, então, provoca uma busca cada vez maior por novas tecnologias relacionadas à produção de armas, e os orçamentos dos países passam a dedicar uma parte cada vez maior à compra de armas e novas tecnologias. Juntamente com isso, como eu já falei, os avanços tecnológicos produzem armas cada vez mais eficientes e, consequentemente, cada vez mais caras. Para vocês terem uma ideia do que foram esses gastos militares, o aumento desses gastos militares entre as nações europeias, eu vou tomar como exemplo a Inglaterra. Ela passa de 32 milhões de libras esterlinas gastas com armamentos em 1880 para mais de 44 milhões na conjuntura dos anos de 1898 e 1999, para 77 milhões aí já às vésperas da Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1913 e 1914. De modo crescente, os governos europeus, as principais potências industrializadas da Europa, passam a ser as maiores compradoras da indústria de armamentos, passando aí de 1/3 dos contratos no ano de 1880 para mais de 60% dos contratos que a indústria de armamentos possuía no início do século XX. Gradualmente, o que se começa a perceber na Europa a partir da década de 1880 é a formação de dois grandes blocos de nações europeias, determinado justamente pelo aumento das tensões políticas entre elas. Esse aumento da tensão política, ele vai estar aí inicialmente em 1882 com a formação da Tríplice Aliança, inicialmente uma aliança austro-alemã. Vale a gente ressaltar que no mesmo ano a Alemanha assina um pacto com a Itália, né, fazendo com que a Itália caia então desse lado aí da Tríplice Aliança. O outro bloco vai se formar apenas no ano de 1904, a chamada Tríplice Entente, envolvendo inicialmente França e Inglaterra, que vai ser aí uma grande surpresa, porque França e Inglaterra eram inimigas já históricas desde o final do século XVII. A elas vai se juntar a Rússia no ano de 1907, né? Também uma grande surpresa, visto que Inglaterra e Rússia eram grandes rivais na região dos Balcãs e na região do Oriente Médio, né? Então, por exemplo, a Rússia tinha uma reivindicação muito antiga de tomar a cidade de Constantinopla, tendo aí uma saída direta para o Mediterrâneo, coisa que a Inglaterra tinha calafrios, juntamente com a ameaça sempre presente de uma expansão russa em direção à Índia, algo que também causava calafrios aí nos chanceleres ingleses. A formação desses blocos vai estar diretamente associada à formação do Império Alemão Unificado, em 1870. A Alemanha, enquanto país, surgindo então a partir da Guerra Franco-Prussiana, cada vez mais vai buscar costurar acordos com diversos países, como o Império Austro-Húngaro, buscando se proteger justamente de uma França perdedora e que nutria um grande ressentimento pela perda de territórios como a Alsácia-Lorena para a Alemanha. 3 questões particulares fizeram com que essas alianças, esse sistema de alianças, fosse uma bomba relógio. A primeira delas, a desestabilização crescente do equilíbrio europeu, fruto do Império Alemão e do ritmo de industrialização que a Alemanha assumia, o planejamento militar conjunto desses blocos, fazendo com que eles se tornassem cada vez mais blocos permanentes, e a adesão da Inglaterra à Tríplice Entente no ano de 1904. França, Inglaterra e Rússia se uniram de modo permanente contra a Alemanha.
jogando mais caldo nesse aumento da tensão política, nós temos diversas crises internas que ocorrem nas diversas potências europeias e cada vez mais essas crises internas se ligam a esses blocos que haviam se formado entre os anos de 1882 e 1904. Então, ocorre uma fusão de crises internas e externas. Em 1905, então, teríamos a crise social na Rússia, uma revolta de marinheiros do encouraçado Potemkin, o Domingo Sangrento, junto com a derrota da Rússia na guerra contra o Japão, desestabilizaram o poder do czar Nicolau II. Em 1908, ocorre a anexação da Bósnia e Herzegovina pelo Império Austro-Húngaro, algo que desagrada sobretudo a Rússia e a Sérvia, que tinha um plano aí de unir os povos eslavos, e a Rússia se considerava protetora desses povos eslavos, então era uma grande rival do Império Austro-Húngaro. A Revolução Turca aí já bafejando os ventos democráticos, a cada vez maior transformação de súditos em cidadãos, que ocorria na Europa também nessa segunda metade do século XIX e início do século XX. A restauração, então, do parlamento otomano, suspenso desde 1878. Junto com, em 1911, dois eventos importantes. Primeiro, a ocupação da Líbia pela Itália. Líbia foi tomada do Império Turco-Otomano, que já se esfacelava antes do início da Primeira Guerra Mundial. A crise no Marrocos, uma crise local, mas que envolvia a Alemanha e a França. A Alemanha, então, ameaça invadir a cidade de Agadir de domínio francês. Esse evento quase precipitou também a Primeira Guerra Mundial. E, por fim, em 1914, o assassinato de Francisco Ferdinando, por um nacionalista sérvio, contrário ao domínio austro-húngaro sobre os povos eslavos. Então aí, gente, nós temos a maneira como essas disputas imperialistas influenciaram no desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Na nossa próxima aula a gente vai ver como as disputas nacionalistas acabaram por alimentar essas disputas imperialistas, certo? Então, até a próxima aula. Tchau!